Oi pessoal, boa noite, espero que todos estejam bem. Vou tentar ser bem breve, até porque eu não consegui gravar pelo Google Meet e nem consegui entrar aqui pelo YouTube. Então vamos lá, né? Eu vou postar isso daqui pra vocês. Acho que vou tentar postar pelo YouTube mesmo. Tô aqui pra falar sobre saúde coletiva com vocês, tá? Vou tentar ser bem breve para trazer o básico para vocês. Vocês já me conhecem, meu nome é Emanuele, sou enfermeira. E a gente vai falar sobre saúde coletiva, inicialmente sobre saúde pública, tá? A saúde pública, ela é a ciência que ela estuda doenças, assim como a resolução dessas doenças, tá? Como assim? É através da saúde coletiva que vamos ver e ter números de casos de determinadas doenças, números de casos de óbitos devido a essa doença, números de casos de tratamentos ativos e número de curas dessa doença. Para isso que serve a saúde coletiva, tá? Esse é o objetivo dela. E aí, dentro dessa saúde coletiva, a gente vai ter a intervenção do Estado, né, juntamente com as políticas públicas, tá? Para trabalhar aí junto dessa saúde coletiva. Por quê? Porque a gente precisa de todo esse apanhado para levar ideias, né, para levar soluções até os nossos representantes e assim conseguir ter um controle, né, ou controlar determinada situação. Assim como ocorreu em relação à influenza, né, quando a gente teve aquele surto, assim como ocorreu com o Covid, quando a gente teve a pandemia, os números de mortos do Covid, os números de pessoas curadas, de pessoas vacinadas, dá-se através da saúde coletiva, tá? Eu tô olhando aqui porque eu fiz uma colinha para mim seguir o roteiro de aula com vocês, com o básico, tá? E aí a gente entra no processo de saúde e doença, tá? A gente teve um movimento político em relação à saúde para todos, que foi em 1970, tá? Antigamente, pessoal, nessa época de 70, 80, não tínhamos o controle sobre determinadas doenças que hoje em dia pra gente são doenças que não apresentam riscos por conta desse controle que tivemos, né, antes. Por exemplo, catapora, né, a varicela, sarampo. Antigamente essas doenças elas tinham surtos e esses surtos eles eram difíceis de ser controlados. Por quê? Porque não existiam políticas públicas para isso, né? Porque não existia aquele cuidado, aquela organização, né, de tratamento, né, primeiro de prevenção, depois de tratamento, de rastreio de doença, enfim. E todo esse tratamento envolve políticas públicas. Por quê? Porque envolve o SUS, tá? Porque envolve a saúde primária, que são as unidades básicas de saúde que estão ali para promover a saúde, para promoção da saúde. Porque muitas pessoas confundem o tratamento que você recebe no posto de saúde com o tratamento que você tem na rede hospitalar. A UBS, Unidade Básica de Saúde, ela é um local para você fazer tratamentos. Ali é um local para você averiguar situações, né? Para você investigar, tá? Tanto é que o nosso município, ele é dividido por territórios, por bairros. Isso é passado para a UBS, para que a UBS ela divida os agentes comunitários de saúde, para que cada um deles possa trabalhar em cada setor e ter o controle sobre esses setores. Que controle?
quantas gestantes tem nesse setor, quantos diabéticos, hipertensos tem nesse setor, quantas crianças tem nesse setor, quantos recém-nascidos tem nesse setor, quantas crianças vacinadas e não vacinadas tem. Isso daí é o controle, isso daí é uma prevenção, é uma promoção que está nas mãos da unidade básica de saúde, tá? Sob o controle do município, sob o controle da Secretaria de Saúde, tudo isso. Agora, o hospital, ele é um local de emergência. Você sofreu um acidente, você tá passando mal à noite, aí você vai para o hospital. Febre, vômito, casos de emergência, aí você vai para o hospital, certo? Nesse processo de saúde e doença, a gente tem as condições socioeconômicas. Um exemplo, renda. A renda das pessoas, o estado de vida daquela pessoa, a situação financeira daquela pessoa vai proporcionar saúde para ela? Ah, professora, mas isso aí não tem nada a ver. Sim, é igual quando a gente pergunta o nível de instrução. Qual é o seu nível de instrução? Tem pessoas que acham que é uma pergunta sem muita importância, mas quanto menor for o nível de instrução da pessoa, menor vai ser o conhecimento dela sobre determinado assunto, né? Por exemplo, você tem consciência, você tem um conhecimento sobre alimentação saudável? Não é todas as pessoas que têm esse conhecimento. Algumas acham que têm. Algumas acham que alimentação saudável é só comer fruta e verdura. E não é isso. A gente sabe que não é somente isso. Você tem conhecimento sobre estilo de vida saudável? Estilo de vida saudável não é só comer verdura e fruta. Vem muitas outras coisas além disso. Vem exercício físico, vem uma boa noite de sono, vem dias ou horas de prazer, de lazer, né, de prazer, para você ter o prazer daquele lazer. Vem a questão de ingestão hídrica, se a pessoa está ou não bebendo água o suficiente para o corpo. Então, vem muitas coisas além disso, tá? Não é só a alimentação. Então, assim, quanto à renda, ela interfere sim na questão da saúde. Quanto menor, mais precária, né? É igual a questão do conhecimento, nível de conhecimento. Quanto menor o nível de conhecimento, mais precário vai ser a sua saúde. E é assim, gente, tá? Por isso, nós, enfermeiros, biomédicos, temos e somos portadores de comunicação, né? Temos que prestar essa assistência informativa aos pacientes, tá? Aí a gente tem aqui essa questão da renda e do nível de escolaridade serem determinantes do processo de saúde e doença. Aí entra a questão dos acessos, né? Como eu falei, as pessoas elas têm acesso à saúde, todas as pessoas têm acesso à saúde, todas as pessoas têm acesso à rede de água e esgoto, todas as pessoas elas têm acesso a uma casa de alvenaria, a um alimento bem lavado, tá? Então, assim, tudo isso daí vai interferir no processo de saúde e doença. E a UBS, né, que é ali a porta do SUS, porta de entrada do SUS é a UBS, por ali que começa o tratamento, ela é responsável por isso, por fazer esse rastreio, por fazer essa investigação. E esses números, eles vão para a epidemiologia, tá? O número de pessoas que têm acesso à rede de água, esgoto, tá? Quais são as pessoas que têm acesso à água filtrada? Porque a gente sabe que a água, mesmo sendo filtrada, ela contém coliformes fecais. Imagine a água que não é filtrada. O que ela não vai conter? Isso aí vai desenvolver o que nas pessoas? Verminoses, né, protozoários, podem apresentar também hepatites, porque a gente sabe que existem tipos de hepatites que são causadas por falta de lavar frutas e verduras de forma correta, acesso à água contaminada. Então, assim, aquilo ali vai desenvolver várias doenças, tá? É o processo saúde e doença. Então, assim, isso tem que ser investigado
e tem que ser repassado para a epidemiologia, para a gente ter esses números, porque através desses números a gente vai poder construir e desenvolver um tratamento, uma solução. Qual que é a solução para isso? As pessoas não têm acesso ao conhecimento sobre a saúde. Educação de saúde. O que é educação de saúde? Educar as pessoas sobre ter saúde. Aí entram os programas do governo ligados às unidades básicas. O PSE, Programa de Saúde na Escola. O Programa de Saúde na Escola, ele é um programa no qual nós, profissionais de saúde, passamos informações para as crianças, demonstramos sobre cuidados de higiene pessoal, alimentação, sono, estudo, determinadas doenças, crescimento, desenvolvimento, lazer, tudo isso faz parte da saúde. Então, a gente passa essas informações para a criança, lógico, com autorização dos pais, tá? Esse processo, ele pode ser feito com os pais também? Sim, palestras, debates, rodas de conversas na sociedade, em determinadas instituições, né? Um PSE desse com a participação dos pais também é importante. Então, isso daí é o processo saúde e doença, tá? E aí, a gente tá falando sobre isso e eu comentei com vocês sobre o SUS, né? O SUS é a porta de entrada para isso. Sistema único... Ai, gente, pelo amor de Deus, agora me deu um branco. Sistema único de saúde, né? Então, assim, o SUS, ele é um sistema muito grande. Ele envolve hospital, ele envolve o posto de saúde, ele envolve a epidemiologia, ele envolve a questão da farmácia hospitalar, ele envolve muita gente, muita coisa, tá? E o SUS, ele foi criado através da Constituição, da lei de 8.080, tá? Então, assim, isso lá nos anos 90. Por que o SUS foi criado? Por conta desse desarranjo, né, nos surtos de doenças. Não tinha um controle sobre essas doenças e elas se proliferavam muito rápido entre as pessoas. Então, assim, poderia causar assim, mortes, como causou, né, sem controle, porque as pessoas não sabiam como parar aquela doença, qual o tratamento, não tinham controle de quantas pessoas tinham essa doença, quantas pessoas tinham que ficar isoladas. Se ia iniciar o tratamento, já podia ter contato com outras pessoas. Por exemplo, hanseníase. A pessoa que tem hanseníase, ela não pode ter contato com outras pessoas. Mas, após 15 dias de tratamento, já não tem risco do contato com outras pessoas. Então, assim, isso é um fator importante, assim como a tuberculose também, que a contaminação acontece de pessoa para pessoa. Então, a gente sabe desse controle por conta da epidemiologia, porque foi estudado o tempo, né, o tempo de ação da medicação, enfim, tudo isso. Então, todo esse controle é dado pela questão da epidemiologia, pela saúde coletiva. Quando a gente fala coletiva, a gente está falando de sociedade, a saúde do todo, certo? Envolvendo tanto questão de posto de saúde como em rede hospitalar. Aí, a gente entra na questão das doutrinas do SUS, tá? Quais são as doutrinas do SUS? Universalidade, que é a garantia do atendimento para todos. Isso faz parte das doutrinas do SUS, elas são 3. Universalidade, garantia, tô gravando aula, garantia de atendimento a todos. A gente tem a questão da equidade, porque diante do SUS são todos iguais, então não há diferença. E aí a gente tem a integralidade, que são reconhecer as diferenças e respeitá-las independente de qualquer coisa. Então a gente tem universalidade, equidade e integralidade, que são as doutrinas do SUS, tá? Então, assim, no papel, acontece, no papel, teoricamente, é muito bonito.
Porém, a gente sabe que na prática é bem complicado essa questão das doutrinas do SUS. Em determinadas regiões acontece? Acontece. É complicado? É difícil? É difícil. Por quê? Porque como uma opinião pessoal, eu acredito e eu penso que no SUS devem haver mais educação permanente. Educação permanente é diferente de educação em saúde. Educação em saúde é quando você ensina sobre doenças. Educação permanente é quando você reforça um conhecimento de uma pessoa sobre determinada coisa. Você vai estar ali desenvolvendo aquele conhecimento permanentemente. A gente sabe que tudo na saúde se atualiza, né? Medicamento, uso de medicação, tudo na saúde se atualiza. Processos, diretrizes, enfim. Então a gente tem que estar sempre por dentro disso. Só que essas doutrinas, para serem seguidas na prática, é bem complicado. Só que não é impossível, certo? Mas é bem mais complicado. Então, relembrando, as doutrinas do SUS, universalidade, garantia para todos de atendimento, equidade, são todos iguais diante do SUS, certo? Integralidade, reconhecer todas as diferenças e respeitá-las. E aí a gente vem na questão dos princípios. Regionalização, hierarquizada, resolubilidade, municipalização, participação da população. Esses princípios do SUS, eles envolvem a participação de toda a sociedade, tá? Por exemplo, existem... deixa eu lembrar aqui o nome, que são, não é o conselho, conferência de saúde. Existe a conferência de saúde que ela serve para debater situações municipais. E ela é uma conferência, ela é uma reunião de pessoas, de representantes políticos, representantes da sociedade, pessoas comuns, pessoas da área da saúde, que se juntam para debater situações de saúde. Por exemplo, vai ter uma conferência municipal hoje. Elas podem ocorrer de 4 em 4 anos, ou podem ocorrer assembleias municipais para debater determinados assuntos sobre saúde sem datas pré-vistas, né? Mas, enfim. Então, assim, são reuniões que ocorrem para debater situações de saúde. Por exemplo, o hospital está com um déficit não sei aonde, que é o que a maioria dos pacientes estão reclamando. Essa conferência, ela serve para levar aquele problema, e aquele problema ele tem que ser levado até a secretária de saúde para ser resolvido. Esse é o objetivo dessa conferência, tá? Em todos os municípios devem haver essa conferência sobre questão de medicamentos hospitalares, materiais hospitalares. É feito uma planilha com a quantidade de medicamentos, a quantidade que foi usada, por exemplo, em 2023, tá lá a quantidade de casos de gripe, a quantidade de casos de influenza, a quantidade de casos de Covid, para você ter uma ideia de quantos medicamentos você vai usar, quantas substâncias vão ser utilizadas, quantos materiais vão ser utilizados em 2024, para a gente ter uma prévia do que virá em 2024. Isso é saúde coletiva, números. A gente teve tantos números de casos em 2023, então a gente vai se preparar para 2024 com um pouco mais disso. Então é para isso que serve essa conferência. E nela tá junto ali a saúde coletiva, com números. Saúde coletiva é números, pessoal, tá? De casos e de resoluções para aquilo. Então, como eu falei, esses assuntos que forem abordados na conferência de saúde devem ser levados até a secretária de saúde, tá bem?